A primeira pergunta, né? Em que medida a computação quântica pode mudar o rumo da inteligência artificial e vice-versa? Olha, a primeira questão para a gente poder começar a pensar sobre isso é que todas essas inovações tecnológicas, tanto na computação quântica quanto de inteligência artificial, são questões de soberania e segurança nacional. São questões que vão criar uma nova configuração do mundo. E quando eu digo uma nova configuração do mundo, é da ampliação de dominância econômica, geopolítica dos países, né? Então, isso é muito importante nós termos em mente, enquanto Estado, nação, enquanto Brasil, ao pensarmos essas questões, né? Então, voltando à sua pergunta, em que medida a computação quântica pode mudar o rumo da inteligência artificial e vice-versa? A primeira questão que a gente tem que entender é que computação é um processo físico de manipulação de informação. E informação é uma configuração de energia que colocamos na matéria. Então, isso significa que a computação quântica, pelos modelos que ela utiliza, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, né? Ela permite uma manipulação, a depender do tipo de problema, exponencial da matéria. E essa manipulação exponencial significa uma velocidade muito maior na solução de uma série de problemas. Isso em virtude de características da computação quântica ou da física quântica, né? Como sobreposição, entrelaçamento. Então, em termos mais objetivos, respondendo a sua pergunta, essa inovação que permite a manipulação da informação com uma velocidade para acesso de problemas em ordem exponencial permite nós resolvermos problemas com maior velocidade. Consequentemente, a aplicação de algoritmos de IA, que hoje depende de um poder de processamento substancial, isso rodando no computador quântico acelera em muito treinamento de algoritmos e solução de problemas. É claro que também aí envolve também toda uma modelagem quântica, né? Mas o fato é isso, né? Ou seja, é essa mudança que permite, então, que a computação quântica ela vá dialogar com mudanças no comportamento ou no resultado das IAs e vice-versa, né? Então, eu acho que é um pouco isso a resposta à sua primeira pergunta. Também aqui eu poderia falar, na primeira pergunta ainda, é que dentro desse processo de evolução, a arquitetura atual dos computadores está chegando no limite do empilhamento de transistores, né? Então, você trabalhar com a física quântica, você gera um novo paradigma de computação. E esse novo paradigma de computação muda as coisas. E necessariamente não quer dizer que cada um de nós teremos um computador quântico em cima da mesa ou embaixo da mesa. No primeiro momento, nós podemos usar o processamento quântico em nuvem, porque essa é uma realidade já posta, né? E à medida que a tecnologia for evoluindo, porque na verdade existem vários modelos de computadores quânticos, né? Essa é uma área de pesquisa que está em ebulição. Então, à medida que papers são divulgados, que problemas são resolvidos, né, os grupos de pesquisa vão se apropriando desses conhecimentos, dessas soluções, e vão caminhando para um lado e para o outro na busca de caminhos. Então, é uma área de pesquisa em plena efervescência, com muitas e muitas possibilidades de pesquisa e envolvimento com soluções de problemas. Tá bom? Bom, a segunda pergunta: já existem exemplos de problemas reais em que uma IA quântica traria vantagem claras em relação a abordagens tradicionais? Bom, essa pergunta ela tem uma relação com a pergunta anterior, que é isso que eu falei sobre a computação, um processo físico de manipulação de informação, e que a informação é uma configuração de energia que nós colocamos na matéria. Então, veja que, dito isso, né, nós temos problemas, por exemplo, de otimização, de logística, de novos fármacos, né, que são problemas reais que a IA quântica ela vai trazer vantagem em relação a abordagens tradicionais. Porque na abordagem tradicional, nós estamos limitados
a um estado de uma lógica booleana, de verdadeiro ou falso. E na computação quântica, nós temos outros estados. E esses outros estados, então, nos dá um crescimento de escala não linear, mas a depender do problema, uma escala polinomial e até mesmo exponencial. E então, um exemplo clássico de tudo isso é os problemas envolvendo criptografia, né? Então, com a criptografia, mais à frente eu falo sobre isso, nós temos uma potencialidade de redução de complexidade matemática e que o computador quântico ele vai simplesmente colapsar os modelos criptográficos atuais. E aí nós começamos até a falar de uma coisa, que é uma questão que eu falei logo no início de Estado, né? Que nós temos que, enquanto país, montar um projeto de migração de plataforma criptográfica. Porque os interesses que estão por trás de toda essa corrida quântica e de IA é o interesse de segurança da nação, de interesses do Estado-nação, que, por sua vez, vai movimentar também interesses comerciais. É, então, eu acho que um pouco é essa resposta, né? Nós temos aqui também desenvolvimento de novos materiais, novas baterias, novas células de armazenamento de energia, né? E tudo isso tem relação com o Quantum Machine Learning. Então, o Quantum Machine Learning são algoritmos de machine learning baseados em tecnologia quântica que viabiliza essas pesquisas, né, de novas baterias, e veja como isso dialoga profundamente com o estado atual. Nós estamos aqui verificando o crescimento, por exemplo, dos carros elétricos. Esses carros precisam de bateria. Essas baterias precisam cada vez mais ter maior capacidade de armazenamento e maior longevidade. Isso requer que nós consigamos descobrir novos tipos de células de armazenamento de energia. Então, o Quantum Machine Learning é uma tecnologia que certamente vai ajudar na descoberta dessas questões, né? Em problemas de complexidade, problemas de logística. Uma coisa é você traçar dentro de um grafo quais são as rotas possíveis entre quatro pontos diferentes, ou eu diria quatro cidades diferentes. Uma outra coisa é você fazer esse cálculo usando uma economia para 50 cidades diferentes, para 100 cidades diferentes. Veja, isso tem um interesse comercial muito grande, porque empresas de logística, por exemplo, né, que tem que fazer distribuição de materiais, nessas economias de logística, é, representa uma economia significativa quando ela consegue traçar a melhor rota. A computação quântica, com a inteligência artificial quântica, é uma tecnologia que ajuda em soluções dessa natureza, né? Então, isso é uma questão também interessante. A sua terceira pergunta, ela diz respeito assim, quais são os principais desafios técnicos e científicos para tornar viável uma inteligência artificial quântica, né? Bom, aqui nós temos algumas questões. Primeiro, que todo esse universo que nós estamos conversando aqui, tanto da computação quântica, quanto da inteligência artificial quântica, nós já temos uma matemática muito bem estabelecida, né? Tem uma questão que é um desafio, que é conseguir estabilizar uma memória quântica. Isso ainda não existe, mas tem muita pesquisa nesse sentido. Mas tentando responder diretamente à sua pergunta, quais são os principais desafios técnicos e científicos, é que nós precisamos, efetivamente, no Brasil, enquanto decisão política, né, é, investir em pesquisa, em mestrado, doutorados, em centros de pesquisa. Nós precisamos ampliar a divulgação científica sobre o tema. É um tema que, num primeiro momento, traz um estranhamento a muitas pessoas, né? Esses conceitos de entrelaçamento, sobreposição, mas são conceitos que no primeiro momento, ele traz esse estranhamento, mas à medida que você vai manipulando, você vai compreendendo. E essa compreensão, ela cria um vocabulário. E para nós discutirmos e aprofundarmos uma discussão de forma crítica sobre qualquer tema, nós temos que ter um domínio do vocabulário. Então, eu diria que os desafios passam por questões como essas, né? De um lado, nós temos, por parte do Estado, direcionamento de recursos para essa área de pesquisa, que é uma área importantíssima, né? Que é uma área, como já disse logo no início aqui,
que trabalha com questões de soberania e segurança nacional, e daí o fomento desses programas de mestrado, doutorado, de construção de centros de pesquisas, de capitalização desse conhecimento, não no único centro, mas tentar criar uma comunidade consistente. Nesse sentido, se houver espaço para você colocar no seu material, eu diria que, de repente, citar que existe uma iniciativa do Senai, o Senai barra Cimatec, ele tem lá um curso de 360 horas de comunicação quântica, né, que daí a gente está falando de criptografia, que é gratuito. Existe um edital de seleção, é claro, né, mas é uma iniciativa do fomento do Estado para poder tentar formar pessoas nessa área. Isso é uma iniciativa. Tem o Que Brasil, Que mesmo, a letrinha Que Brasil, né, que também tem iniciativas nesse sentido de criar uma comunidade pensante cientificamente sobre as questões relacionadas a esse tema, tá? É, quais são os principais desafios? Já falei sobre isso, né? A sua quarta pergunta, né? O que muda no conceito de aprendizado quando unimos IA e computação quântica? A lógica probabilística quântica altera a forma como as máquinas, daí se colocou aqui entre aspas, pensam. Bom, a primeira questão é que há uma mudança no modelo lógico, pois nós ampliamos, né, para além das possibilidades de verdade e falso, né, que é a lógica booleana, para um modelo de outros estados. Quer dizer, seria, em vez de ter somente verdadeiro e falso, a gente vai ter coisas como raiz quadrada da verdade. Então, isso permite mapear outros estados. E esse mapeamento de outros estados, ele tem um reflexo no comportamento lógico, né? Existem fenômenos que não existem nos computadores clássicos, né? Então, existem certos fenômenos que não existem nos computadores clássicos, dentro do mundo quântico, como a sobreposição, o entrelaçamento, que é o coração do mundo quântico, né, que permite essa manipulação de outros estados. Que outros estados são esses? Outros estados da informação. Porque lembre-se que lá no começo eu falei que nós estamos falando da manipulação de matéria. E dentro da matéria, o armazenamento de informação. O que ocorre hoje que na computação clássica, essa informação, em último estado, ela está no estado verdadeiro ou falso. Mas com a computação quântica, nós temos acesso a outros estados, e daí, consequentemente, isso muda, né, uma série de comportamentos e conceitos, né? E agora, para cada tipo de problema, nós temos aplicação de forma diferente, é claro, né? E aí há vantagens quânticas em virtude da velocidade. Como eu comentei em algum momento, nós passamos de uma capacidade linear ou polinomial de problemas matemáticos para uma capacidade exponencial de velocidade e, consequentemente, reduzindo a complexidade matemática. Ou seja, eu vou tentar dar um exemplo aqui. Qualquer número natural, a gente sabe que ele pode ser escrito como produto de dois primos, né? Então, nós deixamos, por exemplo, de buscar quais são esses números primos e buscamos um padrão de onda que se aproxima disso. Então, veja que isso reduz a complexidade matemática, né? É uma outra forma de raciocinar, é uma redução de esforço. Eu não sei se consegui ser claro, mas é isso, né? A pergunta número 5. Quais empresas, laboratórios ou universidades estão liderando essa convergência no Brasil e no mundo? Existem iniciativas brasileiras promissoras nessa área? Bom, a primeira resposta é uma resposta que acho que todos nós aqui temos um conhecimento sobre isso, que Europa e Estados Unidos, eles têm um domínio sobre essa temática, especificamente Europa e Estados Unidos no avanço em computação quântica. A China é um outro player muito importante, mas ela está voltada mais na parte de comunicação quântica. Aqui, quando a gente fala de comunicação quântica, a gente está falando de criptografia, né? Então, esses são os países, né, que estão dominando. As empresas são, atualmente, essas empresas Big Techs, né, que têm um interesse comercial imenso no tratamento de dados, informações, para gerar conhecimento e colocar isso no mercado, né?
E aí nós temos já manifestações, né, pelo menos nos Estados Unidos, aonde ele aplica já o embargo quântico, o que significa que certas tecnologias não podem ser exportadas, né, para países do sul global, por exemplo, né? Então, isso veja como dialogo, como eu falei logo no início, que é uma questão de soberania nacional. No Brasil, nós temos iniciativas, mas a minha leitura é que são muito tímidas ainda. O Brasil tem um celeiro riquíssimo de matemáticos, de físicos, de profissionais e pesquisadores na computação, mas nem sempre nós conseguimos os recursos necessários para poder desenvolver pesquisas. E aí nós temos um problema que muitas vezes é a fuga de cérebro, né? E o pesquisador, que ali até tem um projeto interessante, não conseguiu os recursos necessários para poder desenvolver o seu projeto. Mas aqui, Cris, nós estamos diante de um cenário que o Estado que tem que fazer esse investimento, percebe? Porque a iniciativa privada, ela não tem uma vocação natural de investir em cenários de alto risco. A iniciativa privada até corre risco, mas risco que ela consegue, dentro de uma certa medida, mensurar ali o risco e controlar. Então, a gente está falando aqui de uma área que é uma área que envolve alto risco, né? O que eu digo alto risco é de não dar certo, mas a pesquisa é isso. E daí cabe o papel do Estado, essencialmente, fomentar, por meio das linhas de pesquisa, de investimento, de recurso, é, para a construção dessa, eu diria, dessa plataforma de pesquisa, né? A sua pergunta número 6 e última, né? É como evitar que os avanços em IA quântica aprofundem ainda mais a desigualdade tecnológica entre países ou grupos sociais? Existem iniciativas abertas ou colaborações internacionais nessa direção? Olha, é, a verdade é que a forma de evitar, eu não sei se a palavra evitar é a palavra mais correta, mas a forma de reduzir esse cenário, né, é efetivamente o que nós falamos anteriormente, que é investimento em educação, né? Nós estamos falando de tecnologias, tanto a computação quântica quanto a inteligência artificial, que são tecnologias que estão redefinindo o mundo em conjunto com a IA, né? São tecnologias que estão numa disputa geopolítica. E nós temos aí países que têm investido dinheiro, muito dinheiro nessa questão toda. A China, os Estados Unidos, né, têm investido bilhões de dólares nessa questão. O Brasil, ele tem uma iniciativa, né, para poder tentar entrar nesse cenário, mas eu diria que nós estamos, vamos dizer assim, apagados nessa corrida. Apesar dos investimentos, nós estamos apagados, porque são investimentos que são bem-vindos, é claro, mas eles são, eu diria, quase que insignificantes frente ao que outros países vêm investindo, como a China, Estados Unidos e a própria Europa também se movimenta nesse sentido. Até o Canadá tem investimentos significativos, né? Então, a forma de evitar isso, na minha percepção enquanto pesquisador, é nós investirmos cada vez mais na divulgação científica desses termos, né? Criar um vocabulário para que possamos ter uma esfera de debate sobre esse tema. Nós temos cada vez mais linhas de pesquisas que permitam manter pesquisadores ativos na temática, fortalecemos os nossos programas de cooperação internacional, porque daí nós temos possibilidade, né, de estabelecer essas redes de pesquisa, né, porque tudo isso, no final do dia, tem uma relação com a soberania nacional. Bom, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, então, não sei se ficou claro, mas se tiver algum ponto que está nebuloso, você me avise que eu tento melhorar, tá bom? Agradeço a oportunidade dessa entrevista e depois que ela for publicada, se você puder compartilhar comigo, eu agradeço, tá bom? Bom dia e uma excelente restante de semana.